Há momentos em que a raiva surge como um fogo incontrolável, um fogo que parece dar força, mas que, na verdade, nos consome por dentro antes mesmo de alcançar o outro. Marco Aurélio, em sua sabedoria, nos lembrava: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te ofendeu. O imperador sabia que a raiva não apenas nos afasta da serenidade, mas nos torna iguais ao que mais criticamos. No instante em que cedemos ao impulso, não é o ofensor que vence. Somos nós que entregamos a chave da nossa mente ao inimigo. A raiva destrói mais que relacionamentos. Ela corrói o foco, fragmenta a atenção e tira de nós a clareza de direção. Um coração tomado pela fúria pode até parecer cheio de energia, mas essa energia é cega, desordenada, incapaz de construir. Para os estoicos, perder o governo da mente era mais grave do que perder batalhas externas, porque a verdadeira derrota não é sofrer injustiça, mas permitir que ela arranque de nós a paz interior. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, dizia com firmeza: nenhuma paixão rouba mais o homem de si mesmo do que a raiva. Não é o mundo que ela destrói primeiro, é a nós, é a razão que se perde. É o equilíbrio que se parte, e quando isso acontece, somos arrastados para longe de quem realmente somos. É por isso que o estoico não via a raiva como algo a ser alimentado, mas como um veneno que deve ser reconhecido e transformado antes que envenene toda a alma. Imagine a metáfora simples: segurar um carvão em brasa para lançá-lo em alguém. A intenção é ferir o outro, mas o primeiro a se queimar é sempre quem segura o carvão. Assim é a raiva. Ela promete justiça, mas entrega dor. Promete força, mas entrega fraqueza. Promete vitória, mas nos deixa vencidos por dentro. É nesse espaço entre o impulso e a ação que mora a liberdade estoica. Não se trata de negar a emoção, mas de aprender a olhar para ela sem se tornar seu escravo. Porque a raiva, quando domada, se dissolve, mas quando alimentada, se transforma no pior dos mestres. E a escolha, sempre, está em nossas mãos. Lição 1. Pausar antes de reagir. Quando a raiva surge, ela costuma vir como um raio, rápida, cortante, pedindo resposta imediata. Mas é nesse instante de urgência que se esconde a maior armadilha. Marco Aurélio nos lembra: se és perturbado por algo externo, não é a coisa que te perturba, mas o juízo que tens dela. A raiva não nasce do fato em si, mas da pressa em julgá-lo como uma ofensa imperdoável. A pausa é o primeiro antídoto. O silêncio de alguns segundos, a respiração mais funda, o espaço entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo é o lugar onde a liberdade renasce. Sem pausa, somos arrastados pela tempestade. Com pausa, recuperamos o leme. É nesse gesto simples que a mente deixa de ser refém do impulso e volta a ser capitã de si mesma. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. O impulso da raiva nasce em regiões primitivas do cérebro. Mas quando escolhemos respirar e adiar a resposta, ativamos o córtex pré-frontal, a parte racional que avalia consequências, que escolhe com clareza. É como se a pausa abrisse uma porta para a razão entrar e acalmar o incêndio. O estoico não via a pausa como fraqueza, mas como força. Porque só é verdadeiramente forte quem não precisa reagir de imediato. Quem sabe esperar alguns segundos conquista mais do que quem se apressa em devolver a ofensa. A pausa não é fuga, é poder. É a prova de que não somos marionetes das circunstâncias, mas artesãos de nossas escolhas. Assim, pausar antes de reagir é mais do que um gesto de controle. É um ato de coragem silenciosa. É dizer à raiva: você não me governa. E nessa pequena vitória, muitas guerras interiores já se vencem antes mesmo de começarem. Lição 2. Transformar a ofensa em treino de autocontrole. A raiva se alimenta da ideia de ataque. Alguém diz algo, alguém age de uma forma que nos fere, e logo sentimos o peito inflamar, como se estivéssemos diante de um inimigo que precisa ser vencido. Mas Epicteto nos alerta: quando alguém te irrita, lembra-te que é apenas um homem ignorante do bem e do mal. A ofensa, quando vista por esse prisma, deixa de ser uma faca e se torna um peso de treino. O atleta não amaldiçoa o peso que precisa levantar. Ele o agradece, porque sabe que é o esforço contra a resistência que fortalece seu corpo. Assim também o sábio encara a provocação.
Cada palavra dura, cada gesto hostil, cada injustiça. Todos podem ser entendidos não como correntes, mas como oportunidades. A vida nos entrega pesos, e a raiva pode transformá-los em fraqueza ou em força, dependendo de como os levantamos. Quando escolhemos não reagir, mas treinar a paciência, não estamos ignorando o que aconteceu. Estamos moldando a nós mesmos, usando a adversidade como matéria-prima da virtude. É nesse processo que o inimigo involuntário se torna um mestre disfarçado, alguém que, sem querer, nos oferece a chance de provar nossa disciplina interior. A neurociência mostra que essa prática remodela o cérebro. Cada vez que resistimos ao impulso de explodir, reforçamos circuitos de autocontrole, tornando-os mais fortes para a próxima vez. Assim como músculos, eles crescem com o uso. Cada ofensa é, portanto, um treino invisível que prepara a mente para desafios maiores. Transformar a ofensa em treino não significa aceitar abusos, mas compreender que a reação imediata, essa sim, é o verdadeiro inimigo. Aquele que domina o próprio coração não precisa se vingar, porque já venceu a batalha mais importante, a de não ser escravo da fúria. É nesse gesto silencioso de autocontrole que se revela a verdadeira força, aquela que ninguém pode tirar. Lição 3. Reduzir a raiva com perspectiva maior. A raiva nasce da proximidade excessiva com o detalhe, como se a mente se fixasse apenas na ferida, sem enxergar o corpo inteiro. Quando alguém nos fere, tudo se estreita. Visão, respiração, pensamento. É nesse estreitamento que a chama se acende. Mas Sêneca nos lembra: não nos zangamos com uma criança ou com os que não sabem o que fazem. Quando ampliamos o horizonte, a intensidade da emoção se dissolve. A raiva é sempre imediatista, sempre urgente. Ela nos faz acreditar que o agora é definitivo, que aquele gesto ou palavra define tudo. Mas quando nos afastamos um pouco, quando ampliamos o olhar para a vastidão da vida, percebemos a pequenez do que parecia imenso, que hoje parece insuportável, amanhã pode ser apenas uma lembrança vaga. O que agora pesa toneladas, no tempo certo, se revela poeira. A neurociência confirma o que os estoicos já intuíram. Mudar a perspectiva muda a emoção. Esse processo, chamado reavaliação cognitiva, desloca o cérebro de áreas ligadas à reação impulsiva para regiões que favorecem clareza e equilíbrio. Em outras palavras, ao mudar o ângulo, mudamos também o fogo da raiva. A metáfora é clara. Uma faísca, vista de perto, parece um incêndio. Mas quando recuamos, percebemos que é apenas um ponto de luz que se apaga. Assim é a ofensa quando colocada dentro de um quadro maior. Perguntar-se: isso terá importância em 10 anos? É um antídoto poderoso. A resposta quase sempre diminui o peso que damos ao instante. Reduzir a raiva não significa ignorar injustiças, mas devolver-lhes a proporção justa. Quem enxerga a vida como um rio longo não se deixa afogar por uma única onda. E assim, a serenidade não nasce do esquecimento, mas da sabedoria de lembrar-se de que a vida é maior do que qualquer provocação passageira. Lição 4. Substituir a reação pela virtude. A raiva é rápida, quase sempre mais veloz do que a razão. Ela empurra, atropela, exige resposta imediata. Mas Marco Aurélio nos recorda: a calma é invencível se nasce de dentro. A verdadeira força não está em vencer o outro, mas em não perder a si mesmo no calor da emoção. Substituir a reação pela virtude é escolher não ser mar agitado pelo vento, mas rio que segue firme, mesmo quando pedras em seu curso. Quando a raiva chega, a mente se estreita, mas a virtude expande. Se a ofensa convida ao ataque, a justiça convida ao equilíbrio. Se a provocação pede resposta ácida, a paciência pede silêncio consciente. A virtude é esse espaço de escolha, essa pausa em que decidimos não ser arrastados. E é nessa pausa que mora a liberdade. Epicteto dizia que ninguém pode nos obrigar a agir contra nossos princípios. O outro pode gritar, acusar, ferir. Mas só nós decidimos se damos ou não as chaves da nossa alma. Quando reagimos, entregamos esse poder. Quando escolhemos a virtude, recuperamos o trono da própria mente. A prática é simples, mas profunda. Antes de responder, invocar um valor. Justiça.
paciência, coragem, moderação. Perguntar: o que a virtude exige de mim agora? Essa pergunta é como uma âncora, impedindo que sejamos levados pela corrente da emoção. E o resultado é paradoxal. Não apenas protegemos nosso foco, mas também inspiramos respeito, pois nada revela mais grandeza do que permanecer sereno onde todos esperavam fúria. Nesse instante, descobrimos que o maior triunfo não está em vencer disputas, mas em permanecer fiéis a quem realmente somos. A raiva é como um ladrão que não apenas invade, mas também nos engana, fazendo-nos acreditar que temos poder quando, na verdade, estamos sendo dominados. Ela sequestra o foco, desvia a energia, corrói a clareza. Mas Marco Aurélio lembrava: quem vive em paz consigo mesmo, vive em paz com o mundo. Domar a raiva é reencontrar essa paz. É não permitir que o fogo alheio incendeie a nossa própria casa. Os estoicos nunca negaram a dificuldade desse combate. Musônio Rufo ensinava que suportar provocações em silêncio não era covardia, mas sinal de força superior. Pois quando nos calamos por escolha, não por medo, mostramos que estamos acima da ofensa. Não porque a ignoramos, mas porque decidimos não ser moldados por ela. A vitória maior não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. É quando escolhemos serenidade em vez de explosão. É quando deixamos de responder ao impulso e respondemos à vida com consciência. Essa vitória silenciosa, invisível para muitos, é a mais poderosa de todas, porque devolve a cada um o governo da própria mente. No fim, proteger o foco não é apenas questão de produtividade, mas de liberdade interior. Não ser escravo da raiva é descobrir a calma como fortaleza, a paciência como escudo e a virtude como caminho. Aquele que domina a si mesmo já conquistou o maior império de todos. Se este conteúdo trouxe clareza e inspiração para você, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessas lições estoicas. Juntos podemos espalhar a filosofia que liberta e transforma vidas.